Mesmo antes da criação do homem, Satanás foi expulso do reino de Deus quando foi precipitado na terra juntamente com a terça parte dos anjos. Depois de muito tempo, quando da criação do homem, ele sempre trabalha na terra e implanta alegres ilusões no coração das pessoas. Este engano é um assassínio silencioso de almas, uma mentira astuta que sussurra de que você é bom o suficiente sozinho. Cabe a nós não nos deixar enganar. Ele nos faz acreditar que é bom viver nesta ilusão, acreditar que seremos justificados pelos nossos atos. A razão pela qual este engano de Satanás funciona tão bem e é tão atraente é porque apela para a carne que é submissa e fraca. Quem quer ouvir que é pecador, quem quer ouvir que eles falharam, quem quer ouvir que ofendeu um Deus santo, quem quer ouvir que este Deus santo a quem ofenderam está ativamente furioso com eles, quem quer ouvir que seu castigo será de natureza eterna. É por isso que esses enganos de pessoas que se consideram pessoas boas e justas é um engano fácil de ouvir, fácil de aceitar. Acredita-se ser indivíduos bons e íntegros. Eles se olham no espelho e veem o reflexo da bondade, não reconhecendo o pecado que mancha suas almas. Eles dizem: eu vou para o céu porque sou uma boa pessoa. Muitos apontam suas virtudes terrenas como se fosse um passaporte para a eternidade. Eles dizem: vou para o céu porque sou uma boa pessoa. Muitos apontam suas virtudes terrenas como se fossem um passaporte para a eternidade. Eles dizem: nunca traí meu cônjuge, cuido dos meus filhos, ajudo aos pobres. Essas declarações refletem uma crença generalizada na justiça autocriada, uma crença que as boas ações de alguém não são suficientes para inclinar a balança a seu favor no juízo final. Porém, quantas vezes encontramos pessoas que verdadeiramente reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua extrema necessidade de um Salvador, apesar de ser uma confissão rara nos nossos tempos? Pois o orgulho e a auto-engano tecem uma cortina espessa em torno dos corações de muitos, uma cortina que os cega para a verdade da sua condição espiritual. Satanás, o mestre enganador, deleita-se com isso. Ele observa enquanto inúmeras almas se afastam da salvação, disfarçadas de falsa santidade e justiça própria. Este caminho leva tragicamente muitos à separação eterna de Deus, não porque lhes falte bondade aos olhos do mundo, mas porque confiaram na sua própria justiça e não na graça salvadora de Jesus Cristo. Quantos entraram na eternidade confiando na sua própria posição moral? É uma surpresa desagradável ao se descobrirem tragicamente enganados. Esses se viam como cidadãos bons e maravilhosos, justos e merecedores, mas no grande desígnio de Deus, a nossa própria justiça é como trapos imundos. Somos lembrados repetidas vezes que não é pelas obras que somos salvos, mas somente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O relógio da vida avança incansavelmente e a cada momento que passa, somos atraídos para mais perto do fim inevitável da nossa jornada terrena. A morte não espera por ninguém e, no entanto, vivemos num mundo que raramente faz uma pausa. Estamos presos em um lapso temporal, somos apanhados perdendo de vista aquele que nos criou, distraídos pelos prazeres e conquistas fugazes que acreditamos erroneamente que definem nosso valor, até darmos conta que o nosso tempo aqui é limitado. Aproxima-se o momento de decidir o nosso destino eterno. A cada respiração que damos, continuaremos apegados às nossas ilusões de justiça própria ou nos humilharmos diante da cruz de Jesus, reconhecendo a nossa necessidade daquele que pode verdadeiramente nos salvar. Que está em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, Jesus nos contou essa parábola.
2 homens subiram ao templo para orar. Primeiro, um fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu ficou sozinho e orou assim: agradeço-te, porque não sou como as outras pessoas, ladrões, malfeitores, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou 1/10 de tudo que ganho. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem olhou para o céu, mas bateu no peito e disse: Deus, tenha piedade de mim, um grande pecador. O primeiro expôs a Deus sobre as coisas que ele não faz e como ele é bom, porque ele veio com um espírito de orgulho e justiça própria, por isso não foi justificado diante do Senhor. O segundo, o cobrador de impostos, por outro lado, foi justificado porque não deu desculpas. Ele humildemente se aproximou do trono de Deus e orou por misericórdia no sentido de sacrifício expiatório. Pediu misericórdia porque era pecador. Ele simplesmente orou: seja misericordioso comigo, Senhor, um pecador. Foi humilde e a humildade o levará longe com Deus. O fariseu retratou seu orgulho diante de Deus por causa de sua justiça própria e Deus não o ouviu, mas deu graça ao publicano que se humilhou. Deus resiste aos orgulhosos, mas ouve aos humildes. Essa parábola nos ensina que aquele que nem sequer olhar para o céu e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador, ele não tentou começar a nomear os diferentes pecados que cometeu, mas não tentou identificar cada um dos pecados que cometeu. Ele simplesmente disse: Deus, tenha piedade de mim, um pecador. Ele não disse que Deus tivesse misericórdia dele, adúltero, blasfemador, e não enumerou nenhum dos seus pecados. A razão pela qual ele não citou nenhum dos seus pecados, que eram inúmeros, porque entendeu a natureza do pecado. Seja qual for ele ou eles, apenas um ou todos levam à morte espiritual. O problema não é um pecado específico, é o fato de sermos pecadores, e esta é uma das maiores táticas do diabo contra os filhos de Deus. Ele faz com que eles se concentrem em um pecado e os atrairá para uma falsa sensação de segurança, visto que, se obtiver vitória sobre um pecado específico, está resolvido. Só que, quando se enaltece um determinado pecado, esconde-se outros e até maiores, talvez ainda mais sinistro. Essa é a natureza enganosa do pecado. O pecado esconde o pecado. Até porque não há homem, mulher ou criança nesta terra que seja capaz de examinar, declarar e listar todos os pecados que cometeram ou já cometeram. Na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos pecaram. Na nossa sociedade contemporânea, existe uma noção predominante de que ser uma boa pessoa, medida pelos padrões humanos, garante o seu lugar no céu. Esta crença é comum, dadas as definições morais do mundo, com padrões e conceitos distorcidos da moral. Pessoas pagando impostos em dia, participando ativamente em eventos comunitários, levando uma vida honesta ou sendo reconhecidos pela sua integridade. A palavra de Deus fornece uma perspectiva mais profunda e abrangente sobre a natureza humana e a justiça. Romanos, capítulo 3, versículo 23, afirmam: pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Este versículo ressalta que cada indivíduo, independentemente da posição social ou da bondade percebida, é um pecador aos olhos de Deus. Então, agora mesmo, onde quer que você esteja, seja quem for, não importa o que você está fazendo, vá diante de Deus e diga: tenha misericórdia, porque sou um pecador. Não importa quão sombrios sejam os seus pecados, não importa quão profundo seja o seu pecado, não importa quanto tempo resta neste planeta, Deus terá misericórdia. As misericórdias de Deus transcendem a compreensão humana. Muitas vezes ficamos atolados pelo peso das nossas transgressões, sentindo que são imensas demais para serem redimidas. O amor de Deus não depende da magnitude dos nossos pecados ou da gravidade do nosso pecado ou do nosso passado.
Deus espera de braços abertos, pronto para limpar e renovar todo o coração arrependido. A enormidade do seu passado, as profundezas do seu pecado ou a brevidade do seu tempo restante da terra não podem ofuscar a misericórdia de Deus. A justiça empreendida pelo homem é uma das coisas mais malignas que alguém pode permitir em sua vida. Faz você se pintar de branco diante de Deus. Faz você começar a contar a Deus as coisas que você não pratica. Faz você dizer que é bom enquanto tenta esconder o seu mal. Deus vê o seu íntimo, Ele sabe o que você faz e o motivo por trás de todas as suas palavras e ações. A sua justiça não dá uma falsa segurança do céu. Pessoas com justiça própria esperam até ir para o céu com base em seus próprios méritos. Eles chegam a dizer a Deus o que não fazem. Na verdade, Deus se irrita com as pessoas que procedem assim. Se praticar a lei e ser um moralista é tudo que você precisa para chegar ao céu. Ou então, não havia necessidade de Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Esta tese não encoraja de forma alguma ninguém a viver em pecado. Como diz a Bíblia, não podemos continuar no pecado e dizer que pela graça seremos justificados. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.